Olá, este é mais um podcast Envolva-se. Lembrando que o podcast Envolva-se é uma iniciativa da Igreja SDC de Guarapari. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, o pastor Ricardo. O pastor Ricardo é do Amazonas, vai estar se apresentando daqui a pouco para a gente. Um podcast especial que é o primeiro que nós temos com um missionário que não é ligado diretamente à nossa missão, mas já é um amigo, já é de casa, então nós vamos estar tendo essa conversa agradável e boa aqui com o pastor Ricardo, juntamente com o pastor Giovanni de Jesus, que sempre está aqui nos nossos podcasts, né? O nosso pastor presidente, né? Figura ilustre aqui do nosso podcast. Então nós vamos estar desenvolvendo aqui mais essa conversa. Mais um podcast Envolva-se, hoje com, como eu disse, com o pastor Ricardo. O pastor Ricardo está nos visitando e nos dando essa honra de ter essa conversa aqui conosco. E, como sempre, para começar, nós começamos com uma história. E aí eu peço ao pastor Ricardo que conte para nós uma história que seja interessante, pastor Ricardo. Meus queridos, primeiramente, é assim, um privilégio imenso. Não consigo nem assim palavras, né, para expressar minha gratidão primeiramente a Tupana. Tupana é Deus, né, para o indígena. É um privilégio muito grande assim, estar com vocês aqui na missão SDC, né? Conhecer pessoalmente, né? O senhor mesmo falou agora há pouco, essa ilustre, né? Pessoa, o pastor Giovanni de Jesus, pastor Giovanni Cruz, né? Assim, tá sendo assim, surreal para mim, né? Porque eu já havia ouvido as histórias, né? Que envolvem a missão SDC, né? Que eu considero assim uma história de fé, né? Que com certeza vai impactar muitas gerações, né? Amém. Acho que hoje estão sendo impactados como eu, por exemplo, e outros demais que virão. Pastor, falando de história, né, eu posso contar a mais recente, antes de eu ingressar nessa aventura da fé, né, ser missionário no Amazonas. Há 5 anos antes de eu estar no Amazonas, eu tive um sonho. Eu fui pregar, na época, num congresso de mulheres, né, no interior do Pará. Nessa época, eu praticamente tinha um trabalho itinerante, né, eu era convidado para pregar em várias igrejas. E aí eu fui pregar num congresso. Na época, eu já era pastor, presidente de uma igreja, né, no Pará, fundador, né, já tínhamos há mais de 7 anos lá. E estando nesse congresso, após o congresso, fui para casa do pastor, dormir, e por volta das 5 horas da manhã, eu tive um sonho que me chamou muito a atenção, né? Eu sonhei, eu via no meu sonho um antebraço, né, apontando com o dedo indicador para um mapa, e no meu sonho eu via o mapa do Amazonas. E nesse mapa do Amazonas não tinha, assim, divisões territoriais. Só que na minha cabeça eu sabia que se tratava do mapa do Amazonas. E aquela mão foi descendo, né? O dedo tocou no mapa. E quando o dedo tocou no mapa, que a mão se retirou, ficou uma estrela brilhando. Ofuscante, né? Então eu memorizei na minha cabeça o local que o dedo apontou aquela estrela. E quando a mão se retirou, eu automaticamente me acordei. E quando eu me acordei, eu olhei no relógio, era 5 horas da manhã. E todas as vezes que eu tenho um sonho e me acordo 5 horas da manhã em ponto, eu considero que se trata de uma revelação, até porque eu já tive outras experiências semelhantes. Então, naquele momento, eu entendi que era uma revelação, só que eu não entendia por que razão eu havia visto um dedo apontando para o mapa. E quando eu me acordei, orei, apresentei a Deus, esperei o pastor da igreja acordar. Assim que ele acordou, perguntei para ele se tinha um mapa em casa. Ele disse que tinha, ele trouxe o mapa. E eu fui com os meus olhos direto no Amazonas, né? E quando eu olhei no Amazonas, no local onde o dedo havia apontado no mapa, tinha um nome. Tinha uma bolinha com um nome embaixo, escrito Maués. Eu confesso que naquele momento, eu fui até assim, eu até brinquei, né, comigo mesmo, olhando para aquele nome, que eu nunca tinha ouvido falar esse nome, Maués, não conhecia essa cidade. E eu fiquei por alguns minutos pensando, meu Deus, o que significa isso? Será que Deus quer dizer que eu sou mau? Né? Maués, né? E aí fiquei curioso, né? E daqui a pouco o pastor acorda, aí o pastor, falei pro pastor, eu tive um sonho assim, e o dedo me apontava. O que o senhor acha? Ele disse, rapaz, eu acho que Deus vai te levar para lá. Só que assim, eu nunca tinha concebido a ideia de um dia ir para o Amazonas. Eu não tinha sonho de ir para o Amazonas, não tinha vontade de ir para o Amazonas, não planejava ir para o Amazonas, né? Só que esse sonho me chamou a atenção e eu fiquei por vários tempos remoendo esse sonho, meditando nesse sonho, orando nesse sonho. E Deus foi me mostrando que, de fato, Ele iria me levar para o local onde Ele havia apontado e aonde eu estou hoje. Interessante, hein? Glória a Deus.
Revelação de Deus mesmo, né? Sem dúvida alguma. 5 horas em ponto, então já sabe, né? É verdade. Chamado específico. Eu até brinco às vezes, eu digo assim, olha, se eu sonhar 5 horas da manhã que alguém vai morrer, pode preparar o caixão. Então, uma bela história. Não pode falar não, porque a gente já vai ficar com medo aí. Se o senhor acordar, fala, sonhei com você, que horas, pastor? Que horas você sonha? Pastor, super interessante a história do seu chamado, na verdade, né? Então, já que o senhor já entrou no seu chamado, conta pra gente quem é o pastor Ricardo, só se apresenta. Amém. Antes de mais nada, eu me considero o servo dos servos, né? Há uma frase que eu gosto muito de usar, que aquele que não vive para servir já não serve para mais nada, né? Eu acho que o maior título que um homem pode ter é servo de Jesus Cristo, foi o que Paulo se intitulou, né? Ele se considerava servo de Jesus, apesar de ser um grande apóstolo, né? Um grande herói na fé. Então, eu me considero servo dos servos, né? Estou aqui para servir a Deus e a sua igreja. Então, pastor, como você já falou, né? Eu sou o pastor Ricardo Dias, sou natural de Belém do Pará, né? Capital das Mangueiras, pai de 2 pérolas maravilhosas, Elisama, Evelyn e Raquel, esposa da missionária Lívia e Mila, né? Com quem nós temos assim uma linda história, né? Estamos escrevendo ainda essa história no campo missionário. É a pessoa que sempre esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, nos melhores momentos da minha vida, e me acompanha, né, nessa aventura de fé na obra missionária. Somos atualmente diretores de um projeto chamado Projeto Missionário Teneterrara Alfa. Esse nome é um nome indígena, né, do tronco linguístico Tupi-Guarani, que quer dizer gente importante. Estamos atualmente lá no Amazonas, precisamente na cidade de Maués, né, trabalhando com uma das maiores etnias do Brasil, que é a etnia Sateré-Maué. Pastor, como que é a sua história? O senhor foi criado na igreja? Como que é a sua história de conversão para a chegada para Jesus Cristo? Então, é uma longa história, né? Pelo contrário, eu não fui criado na igreja. A minha família era tradicionalmente umbandista. Isso é do Pará, né? Do Pará. E eu me lembro que, em uma certa ocasião da minha vida, lá pelo ano 97, foi o período em que eu me converti. Era um domingo de Páscoa, no ano de 97, no mês de abril. E foi naquele culto de domingo de Páscoa que eu não suportei, né, a presença de Deus naquela igreja simples, uma igreja de madeira, mas muito cheia do Espírito Santo, e ali eu entreguei minha vida para Jesus. E nesse processo aconteceu um fato muito interessante também. Na época eu estudava, né, uma escola, e foi no período que os gideões estavam entregando as Bíblias, umas Bíbliazinhas do Novo Testamento, né? Tinha Provérbios e Salmos. Eu me lembro que eu ganhei aquela Bíblia, uma Bíbliazinha azul pequenininha, né? Eu nunca tinha tido contato com a palavra de Deus, então eu comecei a ler aquela Bíblia. E eu comecei a ler tanto aquela Bíblia que eu passei a memorizar, pastor, sem ser crente. Eu memorizei alguns salmos, eu recitava os salmos, porque eu pensava que o salmo era mesmo que rezar, né? Uhum. Então naquela época a gente aprendia a rezar, a mãe ensinava a rezar, né? E eu aprendi a orar os salmos, digamos assim, sem saber que não era uma forma de rezar o salmo, né? Mas eu comecei a memorizar pensando que tinha que orar o salmo dessa forma. E eu me lembro que toda noite eu comecei a ler os salmos, a memorizar os salmos, né? E uma noite também eu tive um outro sonho. Foi interessante, né? Eu sonhei que eu estava dentro de um rio, muito estreitinho, só que é como se fosse assim, umas 5 horas da manhã, estava nascendo o sol, eu olhava, eu via, era tão real aquele sonho que eu via até o orvalho, né? Nas árvores, gotejando, eu via assim o dia amanhecendo, eu via aquela neblina, né? Naquele local, aquela água bem cristalina, escorrendo assim, e de repente naquele sonho eu vi uma Bíblia flutuando na água, e eu olhava assim, aquela Bíblia me chamava a atenção porque as letras eram todas de ouro, e aquela Bíblia flutuando na água, e eu nadei para pegar a Bíblia, e quando eu ia nadando para pegar aquela Bíblia, que eu coloquei as mãos naquela Bíblia, eu ouvi uma voz que falou comigo, dizendo assim, coisas maiores do que estas te mostrarei, e eu me acordei, e era 5 horas da manhã. Esse horário é perigoso. Eu acho que praticamente, principalmente no nosso contexto Brasil, de escola pública e tudo, difícil alguém que nunca recebeu uma Bíblia dos Gideões. Né? Uhum. Eu acho interessante porque sempre eu ouço histórias, talvez muitas pessoas não se converteram no momento que receberam ou que leram aquela Bíblia, mas todos lembram. Todo mundo lembra do momento em que teve um contato, que a Bíblia dos Gideões foi o primeiro contato, ou de alguma forma foi a Bíblia que de alguma forma impactou. Inclusive o nosso pastor Larry, ele tem uma história que
Ele recebeu na escola uma Bíblia dos Gideões e ele abriu. Naturalmente, eu acho que era diferente da que nós recebemos no Brasil, que normalmente é o Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Né? Normalmente, aquele pequenininho. Mas o dele tinha Malaquias. E ele leu o versículo de Malaquias sobre dízimo. E ele era novo, ele não tinha dinheiro. E ele leu o versículo sobre Malaquias e falou com Deus. Falou, Deus, o Senhor falou que se der o dízimo, vai abrir a janela do céu, então daqui para frente eu vou te dar o dízimo. E esse foi o primeiro contato assim, forte de abrir um relacionamento dele com Deus. Né? Que isso marcou a vida dele, de forma que ele sempre contava essa história. A conversão dele não foi ali, né? Mas foi um impacto. Então, às vezes a gente vê um monte de Bíblia dessa rodando e tudo. É outra coisa que a gente não sabe, né? O tamanho e o valor, né, que tem esse ministério dos Gideões, né? Distribuindo Bíblia, né? Tudo que pode acontecer com a palavra, né? É igual a tal maneira, né? O senhor está falando aqui, né, sobre esse texto de João, né? Essa tal maneira, né? Para uns através de uma Bíblia, outros através de um sonho, outros um folheto. Nós temos uma missionária aqui, esposa do pastor Job, que ela converteu, foi fazer compra com o pai e alguém lá na frente colocando literatura, folheto dentro da sacola de compra. Ela colocou quando chegou em casa, foi tirar as compras de dentro da sacola e olhou, tinha um folheto, ela leu o folheto, no final tinha uma oração para fazer de entrega. Ela fez aquilo dali na cozinha da casa dela e é missionária conosco aqui há mais de 20 anos. Glória a Deus. É a tal maneira de Deus. Verdade. E o senhor fala sobre o senhor teve um ministério com a tribo Tembé, né? Tembé. Isso. E nesse ministério que o senhor passou a ter com eles, foi o primeiro com indígenas ou o senhor tinha contatos antes? Não, foi o primeiro. Foi o primeiro, ministerialmente. Sim. E como que chegou o Ministério dos Indígenas? Como que o senhor se despertou e falou assim, não, minha coisa eu vou trabalhar com os indígenas? Tem a ver com o fato do senhor ter uma ascendência indígena ou o senhor acha que não, é desligado? Eu creio que isso foi, de fato, um propósito de Deus, né? A princípio, eu não tinha realmente, digamos, esse desejo, né, voltado especificamente para o povo indígena. Na ocasião, eu estudava a possibilidade de ser missionário na Rússia, né? Mas assim... Nada a ver com o ministério que o senhor tem hoje. Nada a ver com o ministério que eu tenho hoje. Na época, o que aconteceu, né? Eu fui para a cidade de Tomé Açu, no estado do Pará, nordeste paraense, com o propósito de fundar a igreja, o ministério ao qual fazia parte, né? Eu já tinha tido uma experiência missionária no campo no Piauí e Maranhão, né, no nordeste do país. Quando eu retorno de lá, do nordeste, né, o meu pastor presidente me desafiou a abrir um trabalho nessa cidade, né? Já que eu era um obreiro novo, tinha aquela chama de missões, né, o desejo de fazer a obra de Deus. Então ele me desafiou. E eu fui realmente para Tomé Açu nessa época com esse propósito. Abrir trabalho na cidade, começar um ministério ali. E chegou também, no mesmo tempo que eu, acho que uns 3 ou 4 meses depois, um outro pastor, do mesmo igreja, do mesmo ministério, só que para abrir uma igreja mais lá na frente, numa vila chamada Quatro Bocas, que ficava aproximadamente 12 quilômetros de distância de onde eu estava, né? Só que esse pastor chegou sozinho, um senhor, um ancião, né, acho que quase 70 anos, sem família, sem esposa, sem filho, sem ninguém. E assim, eu me comovi, né, com a situação daquele senhor, aquele pastor, né? E eu decidi ajudá-lo, né, juntamente com minha esposa. Na época nós tínhamos a nossa primeira filha, que ela era Elisama. Minha esposa já estava grávida da segunda. E nós decidimos ir para lá ajudar ele até o trabalho se estabilizar. E nós pensávamos em retornar novamente e começar a abrir o trabalho onde nós estávamos morando. E assim fizemos. Quando nós chegamos lá na Vila de Quatro Bocas, num dia em que nós estávamos organizando, né, o espaço físico do salão alugado, pintando, organizando e tudo mais. Eu mais um outro irmão, nós estávamos pintando o salão nesse dia, estava chovendo, né? Nós estávamos pintando por dentro. E de repente chegou uma senhora de aproximadamente quase 50 anos, e aquela senhora, debaixo de chuva, né, chegou muito aflita na igreja, pedindo praticamente assim, socorro, né? Pedindo que nós fôssemos visitar a comunidade dela, contou o que estava acontecendo lá. Tinha acontecido alguns homicídios, né? Estavam se matando, briga interna entre família, entre parentes. Disse que já havia passado em várias igrejas, pedindo que alguém fosse visitá-lo, mas ninguém ia lá. O povo não queria ir lá visitá-los, né? E aquilo nos comoveu profundamente.
Se tratava de alguém que estava pedindo socorro. Só que nós não sabíamos de onde é que ela era, que comunidade ela morava. Eu não conhecia nada naquele lugar. Eu só conhecia Tomé Açu e Quatro Bocas. Mas o irmão que estava lá pintando comigo, ele sabia mais ou menos para onde era. Só que nós não sabíamos que se tratava de uma aldeia. Ela não falou que era uma aldeia. Né? Por quê? Porque depois eu descobri que ali, naquele local, havia muito preconceito com os indígenas da região. Né? Não só preconceito, como medo. Eles eram considerados índios assim, muito bravos, né? Alguns diziam que eles eram traiçoeiros, né? Violentos. Então, muita gente evitava contato com eles, né? E ali nós decidimos visitá-la. Já que ela pediu ajuda, nós vamos lá ajudar. Escolhemos um dia na semana, acho que depois de uns 3 ou 4 dias mais ou menos, e fomos para lá. Só que na época nós não tínhamos assim recurso, nós não tínhamos um carro, uma moto, e nós decidimos ir de bicicleta. Só que eu não sabia que era tão longe, que o desafio era tão grande. Né? Naquela época, naquela região de Tomé Açu, trafegava muito aqueles carros madeireiros, com aquela estora de madeira, né? Estragava totalmente a estrada. E naquela época era um período assim, de muita chuva. Então, assim, só para chegar na aldeia, nós levamos para quase 3 horas, 4 horas de tempo, né? De bicicleta, naquela luta. E nós chegamos ali. Quando nós chegamos no local onde ela morava, que nós fomos descobrir que, de fato, se tratava de uma aldeia indígena. Mas nós já estávamos lá, fomos convidados a entrar. E chegamos ali, fomos visitar as famílias, fomos visitar aquela senhora, o povo ali muito fragilizado, principalmente as mulheres, né? As que perderam o esposo, o filho, né? Foi dentro de 3 dias, 3 assassinatos, né? E aí começamos a visitá-los, começamos a trazer assim, uma palavra de conforto, né? Graças a Deus eles eram falantes da língua portuguesa, né? Apesar de eles serem bilíngues também, né? Eles têm a língua nativa, né? Mas estão trabalhando até hoje no processo de resgate. Mas a língua oficial deles tem sido português, então facilitou a nossa comunicação. E ali começamos a visitar, começamos a evangelizar, desafiamos eles para um culto à noite, vieram para o culto à noite, e durante aquele culto, perguntei se alguém queria entregar sua vida para Jesus. Primeira surpresa, acho que 5 pessoas se entregaram a Jesus, incluindo o cacique mais antigo daquela região, o mais velho daquela região, né? Que era o seu Lúcio Tembé. E ele entregou a vida para Jesus também, e a partir daquele momento eu me senti quase que obrigado a dar assistência àquele povo. E no dia seguinte, quando nós fomos sair, aquela mesma senhora me abordou na saída chorando bastante, muito quebrantada. Disse: pastor, não nos abandone, não nos deixe, nos ajude, volte aqui novamente. Em nome de Jesus, eu peço, por favor, pelo amor de Deus. Então, assim, foi um clamor que ela fez, né? E eu voltei novamente para lá, né, para a nossa base, e fiquei totalmente assim, quieto, sabe, o Espírito Santo me incomodando, que eu não podia abandonar aquelas pessoas, que eu tinha que estar lá, mesmo sem nenhum tipo de recurso, mesmo sem ter uma bicicleta própria, né? Nós começamos a desenvolver um trabalho com eles, né? E esse trabalho durou 12 anos, nosso trabalho. E quando ela procurou o senhor, então, a necessidade básica era espiritual, eles não estavam pedindo outra coisa, não estavam pedindo ajuda material, nada, era uma necessidade espiritual uma mesmo. Uma necessidade espiritual, literalmente. E o senhor falou, né, que pensava em missões na Rússia e tudo, essa chama missionária vem do pastor, da igreja, porque tal, nem sempre, né, nas igrejas eles vão plantando jovens na chama missionária, né? Foi bem inusitado, sabe, pastor? Eu acho que eu estava com mais ou menos uns 4, 5 meses de crente, mas assim, naquele primeiro amor, sabe? Eu estava assim, loucamente apaixonado por Jesus, né? Experimentando aquela fase do primeiro amor, tudo primeiro era Jesus, né? Tudo primeiro era Deus, era Jesus, minha vida era orar, ler a Bíblia. E nessa ocasião, eu nunca tinha ouvido assim, um ensino na igreja sobre missões, eu nunca ouvi o pastor ensinar sobre missões, mas eu me lembro que eu acordei pela manhã, bem na frente da minha casa morava um rapaz que era paraplégico, e o irmão dele era crente. E ele me pediu para que eu levasse um pouco de café para eles beberem. Eu peguei o café, levei para eles, eles estavam assistindo um DVD. Era uma mensagem de um pastor que talvez vocês nem conheçam ele direito, ninguém ouviu falar nele. E eu ouvi, né, o pastor Josué Irion. Ok. Perdão, o pastor Josué Irion. Muito conhecido na época. Muito conhecido, né? Mas eu não sabia quem era Josué Irion. E eu cheguei, já estava começando a mensagem. Quando eu cheguei, eu fiquei de frente com a televisão. Parece que aquilo assim foi um imã que me segurou ali. Eu ouvi a pregação dele do começo ao final. E a maneira como ele pregava, como ele falava sobre a obra missionária, as experiências que ele teve, eu confesso que o Espírito de Deus ministrou na minha vida fortemente. E eu sentia que quando ele ia falando, ele ia pregando,
É como se Deus estivesse dizendo assim, eu te chamei para isso. É isso que você vai fazer. Você vai ser um missionário. E Deus foi falando do meu coração, durante toda a mensagem que o pastor Josué Arião pregava sobre missões. Toda vez que ele falava o nome missões, toda vez que ele falava o nome missionário, o meu coração acelerava. E eu senti o desejo de ser missionário. Foi a partir daquele momento que eu comecei, de fato, a me envolver, né, emocionalmente, espiritualmente, com a obra missionária. Foi uma época boa. As mensagens dele se espalharam pelo Brasil inteiro. Acho interessante que ele sempre abria as mensagens falando sobre a Disney, né? Sobre aquelas coisas de mensagem subliminar e tudo, mas as pessoas ficavam impactadas mesmo era com a mensagem missionária dele, né? Justamente. Fazia grande diferença. E aí o senhor, quando foi para essa tribo, como é que foi o trabalho? Já estava casado, não? Sim, já estava casado. Já estava, quando começou esse trabalho na aldeia, já estava casado? Já, casado. Mas quando converteu, não? Não, quando eu converti, eu era solteiro. Já se conheceram na igreja? Isso, na obra. Eu já conheci minha esposa, na época... Eu comecei assim, pastor, sabe? Foi muito rápido. A obra da minha vida, ela foi muito rápida. Com poucos meses de crente, eu já estava pregando nas igrejas. Isso tem quantos anos, pastor? Eu tô com 42. Então, assim, foi muito rápido, tudo foi muito rápido, né? Porque, como eu lhe falei, eu mergulhei de alma e corpo na obra de Deus, né? Desde quando eu aceitei Jesus, pastor, eu não passei a fazer outra coisa, a não ser a obra de Deus. Eu passei a me envolver com a obra de Deus, literalmente. Então, nunca fiz outra coisa, a não ser a obra de Deus, né? Desde quando eu me converti a Cristo. E naquele tempo, eu já fazia missões, né? Comecei a fazer missões mesmo urbana. Eu comecei a pregar na rua, eu comecei a pregar nas bocas de fumo, eu comecei a ganhar traficante para Jesus, comecei a ganhar gente viciada, comecei a ganhar macumbeiro, né? Foi uma coisa assim muito interessante. Comecei a evangelizar dentro dos coletivos, pregar mesmo dentro dos coletivos, né? Passava o dia todo entrando no ônibus, saindo do ônibus, entrando no outro. Fazia trabalho de evangelismo de madrugada, fazia trabalho em presídio, né? Então, assim, naquela época já comecei a desenvolver esse trabalho, né? Sem ter uma noção exata do que de fato era missões, né? Eu não tinha um conceito formado sobre missões. Pouco tempo que eu tinha, um pouco mais de um ano de convertido também, eu fui... Logo também me envolvi na igreja com as coisas, e aí um ano depois eu estava já dentro do seminário, me preparando para o ministério e tudo, e aí chegou um missionário que estava em Cabo Verde na época, ele citou uma frase que o senhor me fez lembrar agora. Ele falou quando ele foi chamado para missões, ele estava muito ativo na igreja, fazia muita coisa no trabalho, ele estava desenvolvendo, avançando no trabalho. Ele citou uma frase que eu carrego comigo que faz muita diferença, que ele disse assim: Deus não chama ninguém ocioso, ele chama quem está trabalhando, né? E um amigo que nós temos também, que é pastor em Gales hoje, o pastor Fortunato, ele fala assim: Deus não manda fogo sobre altar vazio. Então essas pessoas que se convertem nessa pegada é quem Deus vai usar, né? Quem Deus vai usar. E às vezes a gente vê as pessoas assim, convertem e ficam meio morosas, e aí Deus também tem morosidade para usar essas pessoas, porque Deus vai no nosso 点, né? Se nós queremos, acho sempre interessante essa coisa. Mas aí quando começou na aldeia, a Lívia, né? Ela te acompanhou já de início. Ela também tem ligação com indígena, ascendência indígena, ou ela não? Eu já ouvi ela falar, né? Que parece a mãe dela, né? Eu acho que quase todo brasileiro, né? Mas assim, bem pouco, né? Na verdade, ela já começou a ir comigo para a aldeia um bom tempo depois, né? Porque a logística para chegar na aldeia era muito complicada. Era muito difícil, né? Depois de algum tempo que nós já conseguimos criar um relacionamento com outras pessoas, fazer amizade, e de repente conseguir alugar um carro, né? Foi que ela começou a ir comigo, né? A minha esposa, ela tem um trabalho, pastor, que eu considero assim, sabe, o carro-chefe do nosso ministério. Eu vou ser muito sincero, o carro-chefe do nosso ministério é o trabalho que ela faz com as crianças. Minha esposa tem um ministério infantil excepcional. Não é porque ela é minha esposa, não. É um trabalho muito lindo que ela faz. Ela tem o dom, o talento mesmo de trabalhar com crianças. Então, quando nós tivemos a oportunidade de começar a levá-la, que eu posso dizer que o trabalho realmente foi ganhando mais corpo ainda. Porque ela começou a trabalhar com a criançada, começou a juntar criança, e os pais também. O indígena gosta muito quando você faz um trabalho com os filhos dele, eles se tornam até crianças na hora, né?
Eles querem brincar junto com as crianças, eles querem fazer tudo que está sendo ensinado ali, eles querem se envolver naquela dinâmica, né? Então, assim, a minha esposa, ela tem sido fundamental no meu trabalho, só que não é todo o tempo que ela ia. Eu ia mais sozinho, por conta justamente dessa distância, dessa locomoção muito difícil, né? Era muito difícil mesmo. E aí, todas as vezes que ela pôde ir comigo, ela ia. Minhas filhas também iam, né? As minhas filhas cresceram na aldeia. Minhas filhas aprenderam a andar na aldeia, aprenderam a nadar na aldeia, né? Então, para elas era a coisa mais comum do mundo estar dentro da aldeia. Para elas era a casa delas, né? Era a casa delas. Elas nunca tiveram dificuldade com relação à aldeia, com amizade com os indígenas, né? Tudo para elas era tudo natural, era uma diversão, né? Para elas. Tinha o trabalho infantil e quais outros trabalhos, assim? Como foi esses 12 anos? Que tipo de trabalho o senhor considera que cresceu? A igreja? Olha, nós conseguimos, digamos assim, também realizar um trabalho social. O trabalho ele foi acontecendo à medida que a necessidade ia surgindo, né? Ia surgindo a necessidade e nós íamos fazendo algumas coisas. Então, tipo assim, eu não fui trabalhar com os indígenas com alguma coisa elaborada, não tinha um plano, não tinha uma cartilha, vou seguir esse passo a passo, não tinha isso, né? Tudo era novidade para mim, então eu ainda estava mergulhando nesse universo. E ia tendo contato com outros missionários. Isso. E aí ocorreu de um tempo depois, né? Porque assim, na região onde eu trabalhava, eram 6 aldeias. E pela graça e a misericórdia de Deus, nós conseguimos alcançar todas as 6 aldeias. Algumas bem mais distantes que as outras. E nós fomos conseguindo alcançar de uma por uma, né? Começamos a ter entrada nessas aldeias. Não foi nada fácil o trabalho que nós fizemos. E nesse intervalo de tempo, né, de uma aldeia a outra, começamos também a trabalhar na construção de templos, né? Houve essa necessidade. Mas o nosso carro-chefe mesmo eram alguns eventos que a gente fazia, né? A gente fazia evento, levava os irmãos da nossa igreja na cidade, que à medida que o trabalho na aldeia ia crescendo, da cidade também ia crescendo. A gente pegava o nosso grupo da cidade e levava para a aldeia. E aí nós começamos a fazer um trabalho de ajudá-los nessa parte cultural. Eu comecei a ajudá-los também no resgate da cultura, que ainda estava muito fraca entre eles, né? E principalmente numa aldeia chamada Acaramirim, que foi a aldeia que eu tive a maior dificuldade de cortar o cordão umbilical. Foi a aldeia que eu mais tive dificuldade de deixar, né? Quando foi para o Amazonas. Foi a que eu tive muito mais dificuldade. Né? A igreja que era... não gosto nem de falar que eu me emociono, né? Que é a igreja que é uma parte do meu coração, né? De tudo que aconteceu ali comigo, essa aldeia me marcou muito. Me marcou bastante mesmo. Quando eu falo sobre essa aldeia, eu tenho muita dificuldade de falar sobre ela. Toda vez que eu falo, eu choro, né? Dada a aproximação, a amizade, né? O amor, né? E a maneira como o trabalho se estabeleceu naquele lugar. Bem, então ali nós começamos a trabalhar num processo que a gente chama de resgate à cultura. Que além do próprio trabalho que a gente fazia, nós começamos a trabalhar nesse processo. Comecei a trazer pessoas de fora, né? Escolas, universidades, para conhecer a aldeia. Ou seja, houve um trabalho social também, né? Então, trouxemos igrejas de longe para visitar aquela aldeia. O nosso primeiro batismo que ocorreu ali foi algo assim surreal, foi algo fantástico mesmo. O primeiro batismo que eu fiz nessa aldeia, no Acaramirim, eu fiz numa cachoeira. Nós tínhamos, se não me falha a memória, umas 12 pessoas para ser batizadas. Estávamos batizando, quando foi na última pessoa a ser batizada, foi até na época uma jovem, né, chamada Murucaí. Fui batizar essa moça, éramos 3 batizando, eu e meu primo que hoje está na Bolívia, um outro irmão. Eu estava todo caracterizado, todo pintado, nós estávamos em festa na aldeia. E na hora que eu mergulhei ela, né, nas águas, que eu trouxe ela de volta, ela submergiu, ela voltou falando em línguas. Eu pensando que ela estava falando a língua indígena, mas não, ela estava falando literalmente, ela tinha sido batizada com o Espírito Santo na hora que ela foi batizada nas águas. E na hora que ela subiu, que ela submergiu, foi contagiando todo mundo. Foi um festival de batismo com o Espírito Santo à beira daquele rio. E o povo começou a ser batizado para todo lado. Foi um despontar de um poder tremendo. Isso foi nessa aldeia? Foi nessa aldeia Acaramirim. E é a aldeia que você dizia assim, vamos começar o culto. As crianças começavam, glória a Deus, aleluia. Um barulho ensurdecedor. De glória a Deus, de aleluia, de avivamento. Quantas pessoas tinham nessa aldeia? Aproximadamente 100 pessoas. E todos iam? Todos iam. A maioria, né? Uns não se aproximavam literalmente lá dentro, mas ficavam por fora. Ficavam de longe, né? E a maioria desses que ficavam por fora também foram automaticamente se convertendo a Jesus Cristo. Então foi assim muito, muito impactante mesmo o trabalho que nós fizemos com eles ali.
Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor vai entrar numa aldeia, por indicação, como o senhor falou sobre 6 aldeias que vocês alcançaram, né? Um cacique falou para o senhor de outra aldeia, e como que é que você chega primeiro assim numa aldeia? Qual que é a metodologia para chegar? Na verdade, eu acredito que em todas as que nós fizemos o trabalho no Pará, não foi por indicação, foi por obediência ao ID de Jesus, né? Uhum. A gente percebeu que a gente tinha que obedecer o mandamento de pregar o evangelho a toda criatura. Então, já que tem aldeia, vamos entrar nessas aldeias, vamos evangelizar, vamos fazer contato, vamos pedir permissão, né? E assim eu fui fazendo. Então, foi como eu lhe falei quando eu cheguei aqui. A primeira coisa que você faz quando chega numa aldeia é visitar o cacique. Ele é a autoridade máxima, né? Tem que pedir permissão. Se ele deixar... Se ele deixar, você fica, você faz. Se ele disser não, você tem que voltar para trás. Não tem jeito. E precisava de uma apresentação, uma coisa assim, ou o senhor, alguma já foi direto? Porque na primeira o senhor foi convidado, né? Uma senhora convidou. O senhor quer que eu lhe conte como é que aconteceu para mim com a Caramirim? Gostaria. Para mim não, acho que todo mundo aqui agora já ficou curioso. Bem, eu não conhecia essa aldeia, nunca tinha ouvido falar nela. Ela era mais distante. Ela ficava a cerca de quase 70 quilômetros de distância da cidade onde eu morava. Eu conhecia somente 5. Essa eu não conhecia, né? Quando foi uma manhã, eu tinha ido comprar o almoço, trouxe o almoço para minha esposa fazer, e eu sempre tinha um problema de vista, eu tinha pressão na vista. Na época eu não usava óculos, e quando me dava essa pressão na vista, né, dava uma crise. Então eu tinha que molhar os meus olhos com água gelada, cobria os olhos e ficava esperando passar a dor de cabeça, né? E essa pressão na vista para poder me acalmar e voltar a andar de novo, ir para a rua e tal. Fiz esse ritual, fui para a rua, voltei, deitei na cama, olhei os olhos, fiquei lá um pouquinho. Quando de repente eu estou deitado, não sonhei, não estava dormindo, eu literalmente ouvi uma voz dizendo para mim assim mesmo: levanta, arruma as coisas e vai para a aldeia Caramirim. E eu me espantei. Olhei para um lado, olhei para o outro, digo, será que eu estou ouvindo voz? Será que isso é da minha cabeça? E fiquei assim, espantado. Eu não pensei 2 vezes, eu comecei a arrumar uma mala, uma bolsa, comecei a arrumar. Aí minha esposa subiu, ficou olhando, disse: o que tu está fazendo? Eu falei: eu estou arrumando minha bolsa. Ela falou: mas tu vai para onde? Eu falei: eu vou para uma aldeia chamada Caramirim. Onde fica? Eu falei: não sei. Deus acabou de falar comigo. Mas como é que tu vai? Eu falei: não sei, Deus vai dar um jeito, eu sei que eu vou. O Senhor falou para mim: levanta, arruma tuas coisas para a aldeia Caramirim. Essa palavra nunca tinha chegado na sua mente? Não, nunca. Eu creio literalmente, porque a voz de Deus faz a gente estremecer, né? Amém. Abala a estrutura totalmente do nosso corpo, né? É inconfundível. É inconfundível. E ali eu peguei e liguei para um amigo meu que morava em Quatro Bocas, um rapaz com quem eu tinha muita amizade, Jameson, o nome dele. Hoje é presbítero, hoje é um obreiro da casa de Deus. Eu falei: Jameson, tu sabe se tem alguma aldeia chamada Caramirim? Ele falou: poxa, pastor Ricardo, eu não sei não. Eu falei: rapaz, procura se formar aí. Então lá em Quatro Bocas tinha um polo de apoio, uma base de apoio do indígena. Ele disse: não, pastor, mas eu vou dar um jeito, eu vou lá, vou ver se tem. Quatro Bocas é uma vila. É uma vila. É uma vila ligada a Tomé Açu. Inclusive tem muita colônia de japonês lá. E ele foi. Demorou assim mais ou menos uns 15, 20 minutos. Ele me liga de volta: pastor Ricardo, tem mesmo essa aldeia, ó. Só que ela já fica lá próximo de Paragominas. Paragominas é uma outra cidade, já saindo de Tomé Açu. E para ir para lá, pastor, tem que pegar um ônibus. É só um que vai para lá. Sai daqui 1h da tarde e chega lá por volta das 4h da tarde. Eu falei: James, tu tem coragem de ir comigo nessa aldeia? Aí deu um tempo, silêncio. Pastor, eu tenho sim. Bora comigo, James. Disse: bora. Quando? Eu falei: é hoje, agora. Agora, pastor? Hoje? Eu falei: meu irmão, eu tô com a mala pronta aqui. Pastor, você tá doido, pastor? Você quer ir agora? Eu falei: nós vamos agora, meu amigo. Deus falou comigo. Tu não crê que Deus falou comigo? Não, eu creio. Era outro doido igual eu, né? Digo: então te arruma aí. Ele se arrumou, eu me arrumei aqui, organizei as coisas. Eu me lembro que nessa oportunidade, pastor, eu tinha ganhado numa igreja que fui pregar 12 Bíblias. Não, minto, perdão, eram 15 Bíblias. Eu tinha ganhado 15 Bíblias. Eu coloquei todas as 15 Bíblias dentro da bolsa, coloquei a minha roupa, peguei o ônibus de Tomé Açu para Quatro Bocas, desci em Quatro Bocas, peguei o James e nós fomos comprar a passagem, saber onde é que comprava, e pegamos o ônibus que ia para a cidade de Paragominas. E fizemos esse trajeto. E nós tínhamos que descer num lugar chamado 19 da Jamique, o nome do local que nós tínhamos que descer. Descemos no 19 da Jamique, fizemos todo o percurso no ônibus. Só que quando nós descemos naquele local, eu não sabia para onde ficava a aldeia, tinha muita entrada. E aí nós descemos e colocamos a mala assim no chão, era estrada de chão mesmo, aquele poeirão tremendo, né? E nós ficamos olhando, né? Para onde é que a gente vai? Agora, para onde é que a gente vai? Eu olhei assim, tinha um carro parado, uma Pampa.
com o capô levantado, um cara lá mexendo, mas era um carro novo. E vamos perguntar para esse homem por onde é que fica a aldeia. Aí chegamos, atravessamos. Ô, meu amigo, boa tarde, boa tarde. O senhor sabe aqui onde é que fica uma aldeia, esse nome assim, assim? Ele falou, rapaz, é nesse ramal aqui, ó. Vai embora e tal. Quanto tempo daqui para lá? Rapaz, deve ser uns 15 quilômetros. Puxa vida, mas é longe. A gente com mala pesada, né? Aí eu fiquei olhando pro James olhando para mim. Perguntei pro cara assim, o senhor não poderia levar a gente lá, não? E disse assim, rapaz, até poderia levar, mas olha aí, deu problema no meu carro aqui, meu carro parou aqui, não quis mais pegar. Quando disse assim, meu carro parou aqui, não quis mais pegar, fiquei assim naquele estado de êxtase, né? Eu disse, rapaz, tem a mão de Deus nesse negócio. Eu disse, vem cá, quer dizer que o seu carro não quer pegar? Não. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só nós três aí na estrada, eu falei assim mesmo, e se eu orar pelo seu carro pegar, o senhor leva a gente lá dentro? Eita. Ele baixou o capô, virou para mim, ficou me olhando, disse, vai para cá, você é mecânico? Eu disse, não. E como é que tu vai orar pelo meu carro pegar, rapaz? E se eu que estou mexendo aqui no carro, não estou conseguindo, como é que tu vai orar que o carro vai funcionar? Aí eu contei para ele a história, disse, não, porque eu estava em casa, contei toda a história para ele, Deus mandou eu vir para cá. Aí ficou parado me olhando, fechou a tampa do capô e disse, então tá bom, tá fechado. Então ora aí, pode orar. O James, ele atravessou pro outro lado da rua de volta. Mas só não pode pedir para descer fogo, né? Voltou pro outro lado com a mão na cabeça, como se não estivesse acreditando no que estava acontecendo. E eu peguei, fiz uma oração, pastor, rápida. Não passei meia hora orando, 2 horas orando. Eu estava com tanta convicção naquele momento que Deus ia fazer um milagre. Amém. E que Deus tinha me levado para ali, que eu coloquei as mãos em cima do carro e falei para Deus, Senhor, se foi o Senhor que me mandou para cá, se foi o Senhor que se revelou para mim, se foi o Senhor que deu esse nome dessa aldeia, faz esse carro pegar. Tirei as mãos e disse, pode ligar o carro. Ele bateu a chave a primeira vez, nem sinal. Ele me olhou. Falei, liga de novo. Bateu a chave a segunda vez, nem sinal. Ele bateu a chave a terceira vez, o carro começou. Bum, 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 e pegou. O cara ficou assombrado. E seu amigo? Veio com tudo. Era uma pampa, só tinha 2 lugares, né? Eu fiquei dentro do carro, falei, Adilson, vai atrás, já que tu não acreditou, vai em cima pegando poeira agora. Carona. E aí nós fomos para dentro da aldeia. É o primeiro contato que nós tínhamos com aquela aldeia. E quando chega, assim, essa é uma curiosidade, né? Você falou, procura o cacique, mas já vai direto nele, vai entrando na aldeia. Porque uma pessoa estranha chega na aldeia, todo mundo já sabe que não é dali, né? Chegamos ali, pastor. Ficou um clima meio hostil. Isso olhando a gente estranho, né? Desconhecido. O cara nem entrou na aldeia. O cara chegou onde estava a placa da entrada da reserva. Tava a placa, ele, não, daqui pra frente eu não vou mais não. Daqui vocês vão. E o cara era desviado da Igreja Batista. Eita. Era desviado da Igreja Batista. Ainda orei por ele ainda. E ele disse que ia voltar para Jesus. Beleza, entrei, fomos andando. E aí, chegamos lá, todo mundo meio assim assustado com a gente, nunca tínhamos visto. Me apresentei, esse cara missionário e tudo mais. Procurei para falar com o cacique, ele não estava, o cacique estava caçando. Conversei com a esposa dele, perguntei se eles nos permitiam fazer um culto. Ela disse, não, vai falar com o Tuxal. O Tuxal é como se fosse o vice do cacique, né? Fui conversar com esse Tuxal, ele disse que não tinha problema. O pessoal podia ir. E nós íamos nas casas convidar, mas a gente percebia assim, sabe, pastor? Como se fosse assim um olhar meio estranho, desconfiado, né? Ninguém conversava, ninguém batia papo com a gente, todo mundo só nos observando. E eu convidei as pessoas à noite para o culto. E eles vieram para o culto. Quando foi na hora do culto, da gente fazer a reunião, rapaz, caiu uma chuva, um temporal. Mas aqueles temporal com trovão, com relâmpago, que parece que ia cair relâmpago lá dentro de onde nós estávamos fazendo o culto. Ninguém ouvia nada do que a gente falava. A gente pregando, a gente falando, não dava para ouvir nada. E ali o James pregando, ninguém entendia o que ele... Nem eu que estava lá dentro ouviu o que ele estava dizendo. E aquilo me incomodou muito. Aí eu peguei, fui lá para trás era uma escola, né? Eu fui lá para trás da escola e eu questionei ao Senhor. Eu falei, Deus, nos mandasse para cá, né? Estamos no culto. As pessoas estão reunidas. Faz alguma coisa, Senhor. Tem misericórdia. Fiz uma oração. Pastor, foi a primeira e a última vez. Isso nunca mais aconteceu na minha vida até hoje. Deus falou para mim assim, levanta as tuas mãos aos céus e ora que eu vou fazer a chuva parar. Foi a primeira e a última vez. Isso nunca mais aconteceu. Eu levantei as mãos aos céus, sozinho ali, e fiz uma oração. Foi instantâneo. Amém. A chuva parou na hora. Glória a Deus. Eu não estou falando isso aqui para emocionar, para dizer, eu estou inventando, não. Isso aqui foi real.
Aconteceu. Grande coisa. Chuva parou na hora. Chuva parou na hora. Perguntei se alguém queria aceitar Jesus. Ninguém quis aceitar Jesus. Já outra frustração. Como assim? Aí comecei a questionar Deus de novo. Me mandou e aqui. eu insistindo, e ninguém se apresentava. E nós estávamos fazendo o culto, pastor, com a luz de vela, porque não tinha energia, não tinha lamparina, não ficava, a vela não ficava acesa com aquela ventania. Toda hora a gente acendia, apagava. Até que nós conseguimos manter aquela vela acesa, umas 2 ou 3 velas acesas, aquela escuridão total. E de repente o Espírito Santo falou comigo, diz, olha, tem uma mulher aqui no meio que ela está com uma hemorragia, ela está com um câncer no útero. Fala para ela que eu vou curar ela. E eu falei, ó, tem uma pessoa assim, assim aqui, o Senhor está me mostrando. Vem aqui na frente agora que eu vou orar por você. Do nada, na escuridão, aquela mulher foi lá na frente. Sou eu, irmão. Eu tô com esse mesmo problema que você está falando aí. Eu tô com esse problema que você está falando aí. Falei, eu vou orar pela senhora, Jesus vai lhe curar. Glória a Deus. Coloquei as mãos na cabeça dela. Quando eu comecei a orar, ela começou a gritar. Ai, 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 meu Deus, ai, ai, ai. O que foi, irmão? Ela, na linguagem dela, vulgar, ela falou assim, eu senti como se alguém passasse um facão na minha barriga. E agora eu não estou sentindo mais nada. Ela sentiu que estava curada. Deus. Você lembra quantas Bíblias eu levei para o aldeia? Você falou 15? 15 pessoas entregaram a vida a Jesus naquela noite. Glória 15 pessoas. Amém. E foi as 15 Bíblias que eu entreguei e eu tenho essa foto desse culto até hoje. Amém. Que bênção. Foi algo tremendo. Verdade. E aí o senhor continuou frequentando. Continuei. Mesmo com a dificuldade e com o tempo o trabalho crescendo foi se tornando mais fácil, como é que foi o apoio para fazer esse trabalho? Essa já era já era a sexta aldeia ou ainda outras chegaram depois? Essa foi a última. Foi a última. Foi a mais distante. E aí o senhor dando assistência espiritual para 6 aldeias, esse transporte, isso tudo, como que era que chegava de onde os recursos? Pastor, era um desafio, sabe? Muito grande. Na maioria das vezes, eu conseguia com os pastores amigos meus, um carro emprestado, a gente alugava, orava a Deus, Deus mandava o recurso. Sempre foi algo assim, sabe, de um milagre após o outro. Nunca tive uma igreja que me apoiou, nunca tive uma igreja que nos abraçou, nunca tive um ministério que nos abraçou, como até hoje é assim. Sempre foi pessoas que Deus usava voluntariamente, né? De repente apareceu dinheiro na minha conta, e a gente, conforme Deus ia mandando os recursos, a gente ia investindo da forma que a gente podia. Então, sempre foi assim. Né? Porque não era só o trabalho, né? Isso demanda tempo, demanda... Justamente. E aí você tem sua vida, uma família para sustentar, uma casa na cidade. Você não estava de aldeia em aldeia, né? E aí tudo isso tinha que ter a confiança em Deus. Conforme o tempo foi passando, os anos foram se passando, o trabalho foi se fortalecendo, né? Os irmãos das aldeias se firmando na fé. Eu comecei a perceber que havia uma necessidade. Eu não estava dando conta mais, né? O trabalho na cidade também estava crescendo, apesar de que os nossos obreiros locais na cidade também davam assistência, né? Eu deslocava para ir quando eu não podia ir, né? Só que o tempo foi passando e eu percebi a necessidade de entregar essas aldeias para igrejas mais próximas, que pudesse dar continuidade ao trabalho, né? Muita gente me questionou na época, pastor, o senhor plantou, agora que está desfrutando, vai entregar o trabalho, não faça isso. Eu dizia, meu querido, a igreja não é minha, a obra não é minha. A gente planta, o outro vem e colhe, Deus dá o crescimento. Então, e aí eu fui entregando as comunidades para as igrejas próximas, né? Só que o Acaramirim foi a única aldeia que eu continuei. Que permaneceu. Eu cheguei a entregar o Acaramirim. Passei 1 ano sem ser pastor da aldeia Acaramirim. Com 1 ano depois, sendo pastor lá, não sendo pastor mais lá, eu estou um belo dia lá em casa, de manhã, eu morava na parte de cima, a igreja era embaixo, nós morávamos em cima. Bateram na porta. Eu olhei pela janela, um indígena do Acaramirim, um Edmilson, todo pintado, descalço, com flecha e arco na mão. O indígena também, quando ele está todo pintado com arco e flecha na mão, ele está querendo dizer o seguinte, eu estou em guerra. Eu estou disposto a qualquer coisa. Eu fiquei assustado quando eu olhei lá para baixo, ele veio da aldeia sozinho, descalço, só de bermuda, com arco, com flecha. Eu pensei que tivesse acontecido algum movimento da aldeia, né? Ele sempre fazia esse movimento, protesto, né? Fechava a estrada, ia para frente da prefeitura fazer reivindicação, mas não estava acontecendo nada. Eu abri a porta para ele entrou, ele sentou no sofá de casa, ficou calado, não falou nada, passou 15 minutos calado, olhando para ele, olhando para mim, eu querendo saber o que ele queria, eu perguntava, ele não falava,
com alguns minutos em que ele está ali naquele silêncio total, os olhos dele começaram a lacrimejar, o olho dele começou a encher de lágrimas. Ele disse, pastor, eu vim aqui para lhe levar de volta para a aldeia. A gente não quer outro pastor. A gente quer o Senhor. O senhor estava quanto tempo lá? Já estava mais ou menos uns 3 anos trabalhando. E aí, um ano Ele fora. trouxe o arco e flecha e me deu o arco e flecha. Isso aqui é para o Senhor. E eu vim aqui para lhe levar de volta. A gente não quer outro pastor, a gente quer o Senhor. É o Senhor que é o nosso pastor. Rapaz, aquilo parece que fez uma flechada no meu coração. Eu fiquei assim, sem saber o que fazer, né? Eu disse, Edmilson, eu vou orar a Deus. E ele não era crente. Ele não era crente. Eu disse, eu vou orar a Deus. Se Deus falar comigo, eu volto. Ele se despediu e foi embora. E ali é que eu fiquei. Coloquei aquela flecha na parede, ficava olhando para a flecha, ficava olhando para o arco. E foi aquela luta alguns dias, até que eu decidi voltar lá. Quando eu voltei lá, meu irmão, foi uma festa. Foi uma festa. E eles disseram, não, pastor, a gente quer o senhor mesmo como pastor. Eu fiquei mais uma temporada com eles trabalhando novamente. Não teve dificuldade com a igreja que estava... Não, porque eles chegaram com o pastor e falaram, nós queremos o pastor Ricardo com a gente. Eles por isso pediram tem pro pastor... tanto apego a ela, né? Hein? Justamente. E no dia que eu cheguei lá, eles escreveram lá na língua, né? Pastor Ricardo, seja bem-vindo, você é o nosso pastor. Esse cocá na de lousa, lá? na lousa. Esse cocá é de lá? Não, esse aqui não. Não. Mas o que eu tenho em casa é de lá. Ah, tá. O que eu tenho é de lá. Não, porque numa refeição lá, um rapaz chegou, ficou admirando o cocá, falou assim, será que o pastor vende? Aí a sua esposa falou assim, esse aí não vende não, esse aí não adianta falar que ele não vai vender não. Por isso a pergunta. Sim. E depois, né, o senhor contou no início a história, chegou, o senhor teve o sonho, né, que apontou Maués para o senhor. Isso. Como que foi desapegar emocionalmente? Porque sua vida estava ali. Sim. E eu creio que é diferente também, né? Eram aldeias, todas essas bilíngues, né? Sim. Uma certa distância de casa, mesmo que mais distante, assim, horas e tudo, mas tá falando de ir para outro lugar muito distante, né? Fisicamente muito diferente. Abandonar todo aquele trabalho para ir para o outro. Como é que foi? O chamado era inquestionável. O senhor já contou a história antes, mas precisa, ainda assim, agir com a obediência é uma coisa, mas as nossas emoções, os temores, eles estão lá, né? Verdade. Pastor, foi um desafio, assim, gigantesco, sabe? Eu confesso que eu passei 5 anos depois desse sonho para mim ir para Maués. 5 anos. Deus foi confirmando, né? As coisas foram acontecendo gradativamente. Mas eu acredito que faltando mais ou menos um ano para mim ir para Maués, aconteceram muitas coisas na minha vida, né? E o interessante é o seguinte, nesse período, antes de ir para Maués, nós já estávamos tendo uma vida assim bem tranquila. Minha esposa era concursada, ganhava bem, né? Formada em pedagogia. Na ocasião, a igreja não me mantia, a minha igreja, eu abri mão do meu salário, porque eu ganhava muito bem, eu pregava quase toda semana em outras igrejas, pregava em evento, na época, era aquela época do DVD, eu tinha vários DVD gravados, vendia os DVD, ganhava oferta das igrejas. Então, assim, tinha uma vida tranquila, recebia ofertas por fora, né? Tinha uma vida mais tranquila. Eu tinha uma moto, minha esposa tinha outra, nova, né? Eu ganhei uma moto nova, zerada, e minha esposa tinha dela. Então, assim, nós tínhamos uma vida bem tranquila, né? E quando Deus nos mandou para ir para Maués, nós ainda ficamos um bom tempo relutando. Deus teve que me parar, né? Foi quando eu descobri que eu estava com uma enfermidade, eu contei já essa história para vocês, né? Eu estava com uma doença rara chamada megaesôfago, tive que fazer cirurgia, passei quase um ano sem conseguir engolir. Sou um milagre de Deus, na verdade, né? Tá vivo. E o que aconteceu? Desse período que eu fiz a cirurgia, eu passei um mês deitado na cama, um mês no leito, né? Que a minha cirurgia abriu, aí eu tive que ficar deitado, né? E durante esse período que eu estava na cama, todo dia Deus falava comigo sobre Maués, sobre Maués, sobre Maués. Eu não estava aguentando mais ouvir tanto Deus falar comigo sobre Maués. Estava lá quase enlouquecendo, eu sonhava com Maués. Então chegou um tempo que eu entendi, né? Deus está insistindo, Deus quer que eu vá para Maués. E aí eu cheguei com a família e disse, olha, tá na hora. Deus disse pra gente que acabou o nosso tempo aqui. Não adianta de insistir, né? Só que assim, nós estávamos indo para um lugar que nós não estávamos sendo enviados pela igreja. Nós não tínhamos apoio de ninguém disse não vamos te ajudar, né? Não tinha nada assim, digamos assim, que viesse nos dar segurança de que
Nós tínhamos que ir, não ser a chamada. Não. E aí, antes de ir para Maués, eu me lembro que eu recebi um convite para pregar no estado do Goiás. Né? Fui pregar em Goiás, estive lá com uma família que sempre nos apoiou, e essa família contou para uma amiga dela nos Estados Unidos, para um casal nos Estados Unidos, contou a nossa história para eles, né? Que nós estávamos indo pela fé para o Amazonas e tudo mais e tal. E o casal sentiu de Deus de nos ajudar. Se ele for para lá, não dá um salário para ele todo mês. Não dá uma ajuda de custo para ele todo mês. Então aquilo ali para mim foi mais uma confirmação, né? Nós tínhamos realmente que ir. E assim fizemos, pastor. Compramos as passagens da minha esposa, das minhas filhas. Minha esposa não quis se desfazer das nossas coisas, nós tínhamos, né? Então eu tive que transportar de Belém para o Amazonas. 5 dias de viagem de barco. Eita. 5 dias de viagem. Minha família foi de avião e eu vim de barco, trazendo minhas coisas. Trouxe minhas coisas até Parintins, de Parintins para Maués. Né? E chegando em Maués, nós fomos morar alugado. Uma igreja nos prometeu que iria pagar o nosso aluguel. Infelizmente, esse aluguel nunca apareceu. Nós alugamos a casa pela fé, ficamos nessa casa de aluguel morando até uns 6 meses, depois conseguimos uma casa emprestada. Pela fé. Tudo pela fé. Né? E passamos mais ou menos uns 4 meses em Maués se organizando para começar a fazer o trabalho com a etnia Sateré-Maué. Ou seja, a nossa vida ela teve uma mudança completamente radical. Nós saímos de um trabalho onde nós éramos presidentes da igreja, eu fazia um trabalho itinerante, e nós viemos para um lugar para sermos simplesmente missionários anônimos. Quando o senhor foi consagrado pelos indígenas como pastor indígena, foi nessa aldeia no Pará, e teve algum reconhecimento quando o senhor chegou lá entre os outros indígenas? Tem ligação, assim, porque eu sei que tem essa me fugiu agora o nome, né? Mas essa reunião que faz esse congresso de indígenas, tinha alguma ligação ou não? O senhor chegou lá sem nada, sem ter, ninguém levou. Nem os índios Tembé. Não, vamos abrir a porta para o pastor chegar aqui mais fácil, não, nada. Nem os índios Tembé conhecem os Sateré, nem os Sateré conhecem os Tembé. Tem nem ideia de que uma tribo existe, que outra existe. E nesses... Eu falo assim, porque o senhor pregava em muitos lugares e tudo, mas ninguém fez essa ligação. Teve que ir mesmo no peito e na raça. Justamente. Conhecemos o indígena Sateré, lá em Maués, e foi através dele que eu comecei a entrar nas aldeias, né? O primeiro contato, ele foi traumático. O primeiro contato foi traumático. A primeira aldeia que eu fui Sateré-Maué, eu apanho. Eu não apanhei por bem pouco. Né? E isso com a minha família foi muito constrangedor. Porque nós fomos assim com aquela animosidade. Poxa, Deus nos mandou para cá, então vai ser uma benção. Alugamos uma lancha, fretamos uma lancha no valor de R$500, fora o combustível. Levamos alimentação, levamos uma caixa de som. E fomos para essa tribo, né? Juntamente com mais 2 indígenas. Só que quando nós chegamos naquela aldeia, ninguém quis nos receber. Nós passamos o dia todo lá, ninguém apareceu. Quando foi no outro dia, o Tuiçá, que a gente chama lá, Tuiçá não chama cacique, não apareceu. Veio outra pessoa no lugar dele. E essa pessoa que veio no lugar dele, ela falava bem português. E ele chegou lá, meu irmão, brigando comigo, brigando com a gente. Querendo saber por que a gente foi para lá, por que a gente estava lá, que ele não queria a gente lá. E começou a falar um monte de coisa, assim, para tentar nos humilhar mesmo. E apontava o dedo bem no meu nariz mesmo, com ira. Querendo que a gente não ficasse lá, que a gente fosse embora. E falou muita coisa. Isso na frente da minha esposa e das minhas filhas. Quando eu queria falar alguma coisa, ele não deixava eu falar. Só ele falava, só ele falava, só ele falava. No final, ele disse assim mesmo, se vocês quiserem fazer alguma coisa aqui, vai ser dentro da igreja ali. Era um templo. Um templo lá antigo, né? Uma igreja. Só tava lá, só o templo mesmo. Cheio de teia de aranha, mato dentro da igreja. Eu disse, não tem problema, a gente faz lá mesmo. Aí limparam lá o templo. A minha esposa fez um trabalho lá bem assim, rápido, né? Bem tímido com as crianças. E nós saímos ali assim, com aquela sensação de frustração. Sabe? Voltamos de volta para a cidade. Achou que eles iam estar lá de braços abertos pensei, esperando? Sabe? Rapaz, aí eu fiquei naquela angústia. Passei mais uns 3 meses em Maués orando. Queria entender o que estava acontecendo, né? Pô, se Deus me mandou para cá, por que isso aconteceu, né? Não entendi. Depois de uns 3 meses, o mesmo indígena que tinha me levado disse, pastor, eu vou levar em outra aldeia. Eu acho que nessa outra aldeia nós vamos ser recebidos. Então vamos. Quando nós fomos para essa outra aldeia, dessa vez eu fui sozinho. Eu já não levei mais a esposa, não levei mais as meninas.
só mesmo para ver o que ia acontecer, né? Cheguei nessa outra aldeia chamada São José. Quando nós chegamos ali, nos recepcionou lá um cidadão, por nome Ruel, e ele estava com algumas pessoas na mesa, tomando um café, chegamos de manhã, e ali o irmão me apresentou para ele, disse, olha, esse aqui é um pastor e tal, contou a história. Me apresentou até como parente indígena, né? Ele é um parente indígena de outra tribo e tal. Me recebeu. Conversa vai, conversa vem. O Ruel olhou assim e disse, você sabe que eu tive um sonho essa noite? E eu fiquei assim, olhando. Ele disse, olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que chegava 2 homens aqui na aldeia. E um deles dizia para mim, eu vim aqui te falar a verdade. Ele virou para mim e disse, meu irmão, eu quero que o senhor me fale a verdade. O que é a verdade que o senhor quer me falar? Pronto, hein? Que prato cheio, né? Pronto. Na mesma hora o Espírito Santo iluminou minha mente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E comecei. A palavra de Deus é a verdade. Comecei a falar sobre a verdade. E assim, o Espírito Santo de Deus me impulsionava a ler o Salmo 115. Eu fiquei com receio, mas Deus falou para mim, não, lê o Salmo 115. Lê o Salmo 115. Cheguei a abrir a Bíblia no Salmo 115 e mostrei para ele o Salmo 115. Aí depois que eu terminei, ele balançou a cabeça, olhou para todo mundo em volta e perguntou para mim, o senhor pode ficar aqui para fazer um culto? Falei, posso sim. E pronto, ficamos lá a tarde toda conversando, e quando foi a tardezinha, assim, mais 6 horas da tarde, fizemos um culto. Quando nós estávamos fazendo o culto, ele pegou, tomou a frente, falando na própria língua indígena, ele chamou todo mundo e disse assim mesmo, olha, eu quero falar para vocês que a partir de hoje, eu e a minha família vamos entregar nossa vida para Jesus. Se mais alguém aqui quiser fazer isso, vem aqui na frente. E veio uma turma lá. Glória a Deus. Entregar a vida para Jesus. E hoje lá é a aldeia sede do nosso projeto. E esse rapaz que se converteu é o vice-diretor do meu projeto. Glória a Deus. Ruel, o nosso vice-diretor. Vou ler aqui o Salmo 115, pode? Pode, fica à vontade. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim o teu nome, porque teu amor é por tua fidelidade. Porque perguntam às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o socorro e o seu cajado. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ó Senhor, o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique a vocês e a seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É fantástico, né? Salmo. É um leque enorme, pode falar sobre quase qualquer assunto, né? E isso agora, quantos anos? Há quantos anos você já está lá? Vamos completar 6 anos agora em janeiro. 6 anos nessa aldeia. É só essa aldeia ou já está alcançando Não, outras? nós estamos trabalhando atualmente com 6 aldeias, 6 comunidades indígenas. Todos Sateré. Todos Sateré. Tem ideia do tamanho da tribo dessa etnia? Deve ser grande, né? A etnia Sateré Maué hoje, como eu falei, é considerada uma das maiores do Brasil. Só no braço de rio, onde eu trabalho, são mais de 49 aldeias. Né? Quer dizer, as aldeias que estão no censo. Fora as que já existem, que não foi ainda catalogada, né? Mas, em regra, são 49 comunidades. Estima-se que hoje existem mais de 9 mil indígenas, né? Da tribo Sateré Maué, naquela região. Grande, né?
E lá agora, mas nessa tribo, mais ou menos quantas moradores ali? Nessa aldeia, desculpa, na aldeia. Então, são 6 aldeias, né? Cada aldeia tem um número, né? Porque... de habitantes. É por aldeia. Na verdade, eu estou querendo ter uma noção para me comparar, que eu visitei uma aldeia no Iapoque, esse tamanho aí que o senhor falou, mais ou menos 100 pessoas e tudo, mas o pastor Carlos, que nos recebeu lá, falou que já teve aldeia com literalmente milhares de pessoas. Então, eu estou querendo fazer uma comparação entre... Entendi. Bem, é um pouco diferente lá, porque assim, é bem relativo essa questão de números, né? Cada aldeia tem um número específico de famílias, tá? Por exemplo, a São José, que é a aldeia que nós começamos a trabalhar primeiro, deve ter umas 22 famílias. Né? A aldeia que mais tem famílias que eu trabalho é a Vila Nova 2, que são, se não me falha a memória, 115 famílias. Mas nem todo mundo lá é crente. Nós temos um grupo lá que já se converteu, né? Então, assim, vai mudando muito. Tem aldeia que eu trabalho que tem 15 famílias, tem aldeia que tem 30 Então, quando fala famílias. 115 famílias, o indígena é mais ou menos... não sei, quando fala em famílias, é a média de 4 pessoas aqui, né? 3, 4 pessoas. O indígena é diferente. 7, 8, 10, 12. Depende muito. 115 famílias, pode chegar a quase 1.000 pessoas aí. É muita gente. Vila Nova 2 tem muita gente morando. Muito habitante, né? E aí muita criança, então, né? Muita criança, pastor. Muita criança. Trabalho para sua esposa. O que acontece? Quando nós começamos a fazer o trabalho com esse Sateré, Deus nos deu uma estratégia, né, que foi muito boa. Qual que foi a estratégia? Para que nós pudéssemos alcançar o maior número possível de indígenas, o que nós fizemos? Nós criamos um evento chamado Encontro Cristão Sateré Maué. A gente elabora um dia no mês, assim, era aleatório, agora esse evento ele é anual. Primeiro nós começamos assim, não tinha uma data certa, agora nós criamos um calendário e nós criamos esse Encontro Cristão Sateré Maué. Geralmente a gente faz 3 dias de evento, a gente elabora estudos bíblicos, né? É claro que eu ministro lá com os intérpretes, não tem como falar em português, a maioria deles não entende português, e a gente consegue reunir em torno de 300, 400, às vezes até 500 pessoas no mesmo lugar. E nesse período, a gente tem que dar para eles café da manhã, almoço e jantar. A gente tenta conseguir, entre nós, eu consigo por fora, e a gente faz essa mobilização, né? E durante esses 3 dias, começa geralmente numa sexta-feira à noite, de manhã, no sábado de manhã, à tarde à noite, no outro dia de manhã, à tarde à noite. Aí a gente leva pessoas para ministrar estudo para os jovens, a minha esposa fica com as crianças, eu fico com os adultos, a gente vai revezando, né? E começa a fazer esse trabalho de estudo, e com isso a gente consegue reunir um bom número de pessoas. E aí hoje já tem mais pessoas ajudando, não está só a sua família mais? De fora não, de fora só eu e minha esposa, por enquanto, né? Tem um rapaz lá em Maués que, vez por outra, nos ajuda quando dá, né? É um jovem que sempre ele vai palestrar para os jovens, né? Questão, principalmente sobre a questão de uso de drogas, né? De prevenção. E sempre quando ele pode estar conosco, ele vai, né? E faz um bom trabalho, inclusive, né? Através dele, Deus tem feito uma grande obra na vida dos jovens, né? Mas, assim, não é uma pessoa que está diretamente ligada ao projeto, né? Ele tem um trabalho dele que ele faz também na cidade, né? Ele tem um trabalho que ele faz no presídio, então ele tem um ministério dele. Mas é um parceiro, né? Do nosso trabalho. Mas, assim, fora ele, nós não temos ninguém diretamente ligado conosco. Porque a nossa ideia era justamente levantar missionários locais, né? Obreiros locais. Quando foi agora, nesse ano, eu acho que de uns 4 ou 5 meses para cá, eu comecei a perceber a necessidade de nós termos missionários conosco. Que a demanda está aumentando, né? E hoje eu preciso de missionários trabalhando integralmente conosco lá mesmo, porque está crescendo o trabalho, há muitas necessidades. Rogai ao Senhor da Seara. Justamente, é a oração que eu tenho feito, pastor. Eu estou fazendo essa oração, né? Estou rogando ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara. Então a gente precisa de pessoas para trabalhar com jovens, a gente precisa de pessoas para trabalhar com discipulado, a gente precisa de pessoas que tenham o dom de instrumento, que lá eles gostam muito de aprender a tocar instrumento. Eles têm, inclusive, o talento natural de aprender a tocar instrumento, né? Precisamos de pessoas em várias áreas lá. E, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Se levantasse alguém hoje, um casal, uma moça, um rapaz, que quisesse estar com o senhor teria condição de recebê-lo? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Bem, o que acontece? Hoje, em Maués, nós não temos, assim, digamos, uma base missionária, né? Tem uma casa, que eu moro nessa casa, né? Inclusive, foi um voto que eu fiz com Deus, né? Eu tenho um terreno que Deus nos deu, um terreno grande, né?
E construímos uma casa e eu tenho a pretensão de construir uma outra casa na frente, que será a casa da minha moradia. Enquanto que essa casa atrás, que é uma casa razoavelmente boa, né, que tem 3 quartos, tem kitnet, justamente. Então, assim, ela vai ficar exclusivamente para receber, né, missionários, pastores, né, que precisarem estar conosco. Mas eu acredito, pastor, que, sabe, Deus enviando, Deus vai dar o suporte, né? Deus vai dar a direção certeza. Que seja necessário, né? Mas acho que vale a pergunta do pastor, que às vezes a gente tem um casal aqui orando pela Rússia que vai parar lá no indígena, né? Vai saber. Ou mesmo solteiro. E a ideia do senhor, então, é quando... eu acho que talvez, não sei se é a próxima pergunta do pastor, né? Que tem alguns já se preparando, né? Nos seminários da gente. A ideia dessa casa é para receber estes? Não, porque os missionários que estão hoje no SDC... Eles já têm casa, eles têm casa na aldeia. Eles têm casa na aldeia, né? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Mas vão ser obreiros, justamente, vão ser pessoas qualificadas. Pois é, mas aí acontece que, é como eu estava pregando esses dias sobre as 3 ondas missionárias, né? Infelizmente, a gente ainda precisa do suporte da Igreja Nacional, né? Da Igreja, digamos assim, dos nacionais, dos missionários nacionais, né? O indígena não depende dos missionários, né, de fora, mas ele precisa do apoio dos missionários. Entende? Eles não têm a experiência, né? Sabe, orientação, às vezes são muito tímidos, têm dificuldade para ter iniciativas. E quando eles têm alguém no lado deles, ensinando, incentivando, mostrando como fazer, as coisas fluem mais rápido, as coisas fluem melhor. Tem também aquela coisa do profeta na sua casa, né? Também tem isso. Eu ia perguntar isso, existe a timidez, né? Se entre as tribos tem alguma rixa que pode impedir um indígena de transitar, ou não, ou entre os saterés, não. Entre os saterés, não. Né? O que pode acontecer, digamos, é uma aldeia que o Tuiçá não queira, cria uma barreira, uma dificuldade, entendeu? Não aceite, né? Pode acontecer, existe essa realidade, né? Ou alguém que já passou lá também. Justamente, trouxe um mau testemunho, alguma coisa assim. Mas, em regra, o saterê tem livre acesso, liberdade, né? E hoje, pastor, sinceramente, com esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Eu creio que seria muito aceitável, né? Hoje, pela misericórdia e graça de Deus, eu tenho ganhado respeito das autoridades indígenas locais, sabe? Amém. Tem sido muito importante isso aí, essa abertura, né? Hoje a gente tem uma liberdade de entrar e sair na reserva, né? As principais lideranças já entenderam o nosso trabalho, respeitam, apoiam, incentivam, né? Todas as iniciativas sociais que a gente faz, os trabalhos que a gente realiza, o Tuiçá Geral está com a gente, entendeu? Está nos eventos, incentiva, dá uma boa palavra, entendeu? Apoia. Isso, todas as autoridades de sateré da mesma forma, entende? Estão do nosso lado, porque sabem que a nossa intenção é ajudar, é apoiar, e eles têm visto isso na prática acontecendo, né? De perto, os próprios olhos deles têm contemplado o que está acontecendo. Então, a mudança nessa questão que o senhor falou, né? De jovens, muitos jovens viciados em droga, né? Dentro das aldeias, isso é impressionante, né? Aonde que a droga chegou, né? Justamente. Né? Essa é uma outra realidade, assim, bem cruel, né? Uma outra situação que a gente enfrenta, que nós temos, assim, orado, né, a Deus, e temos também procurado fazer alguma coisa para ajudar, né? Já mandamos, por exemplo, 2 jovens, né, aqui para Minas Gerais, passaram uma temporada aí na Casa de Apoio, né, no Iliclama. Um deles saiu e foi para o seminário SDC, está lá estudando no seminário, né? Em Manaus. Manaus. Recentemente mandei um outro para uma missão chamada Missão Vida, que está também nesse processo de recuperação. Tem mais 2 agora para mandar no final do mês, em dia 30, mais 2 jovens para uma casa de recuperação, né? E a demanda tem aumentado, os pais estão nos procurando, querem essa ajuda, querem esse apoio. Graças a Deus. Inclusive, eu preciso de alguém trabalhando comigo em tempo integral que faça esse tipo de trabalho. E, pastor, deixa eu perguntar, qual é a idade que esse jovem começa a se envolver com droga? Muito cedo. Tudo na aldeia é precoce. Tipo, tudo muito cedo, quanto? 12 anos? 10 anos. 10 anos. 11 anos, 12 anos. Misericórdia. Né? Porque, assim, infelizmente, o indígena é uma coisa assim, digamos assim, a cultura, né, da criação dos filhos. O filho, ele ganha autonomia muito cedo. O filho ganha uma liberdade na aldeia muito cedo, entendeu? Ele se torna independente muito cedo. Já se casa cedo? Caso cedo, às vezes a criança de 12 anos sai, não dá satisfação, vai embora, aparece de noite, entendeu? Então não existe na cultura indígena aquela questão do pai impor regras, sabe? Dizer, não, você tem que estar aqui, para onde você foi, com quem você está andando. Né? Infelizmente, a gente tem muita dificuldade nesse sentido, né? E a gente vê casos lá de filhos de indígena que tem 12 anos e já está na droga. E o pai não sabe o que fazer, a mãe não sabe o que fazer, não sabe como orientar.
né, não sabe como lidar com esse problema. E onde que eles arrumam dinheiro para... Como é que o jovem na cidade usa droga, compra droga? É roubando, mexendo nas coisas dos outros, né? Lá na aldeia acontece isso, por exemplo, na ausência dessas drogas, digamos assim, maconha, pasta, pedra, começou assim a acontecer deles começar a inalar gasolina. Coisa assim surreal, né? Já pensou? O cara tá cheirando, o dia todo cheirando gasolina, e tem pessoa lá que tá viciada em cheirar gasolina. Então a pessoa chega muitas das vezes com a sua rabetinha, né? Na polpa da canoa, já não pode deixar mais lá na beira do rio. Senão ele vai lá e... Senão ele vai lá, abre e tira a gasolina para cheirar. E fica o dia todo. Quando não, rouba a rabeta, leva para vender, vai trocar com droga. Então, assim, a situação lá está muito crítica com relação a isso, sabe? Tem ganhado cada vez mais proporção. E tem sido, assim, muito triste a situação desse jovem, né? E não só a questão do uso de droga, mas tem acontecido muito crime bárbaro, violento, né? Morte mesmo, por conta de uso de droga. Entendeu? Tem jovem que está se matando, tem jovem que está tirando a vida do colega. Recentemente aconteceu um caso que o cara matou a própria mulher na frente dos filhos, numa canoa, porque ele teve uma alucinação, viu um dragão na frente dele, alguma coisa assim, um monstro, e foi lá e matou a mulher. Isso aí. Entendeu? Alucinado. Né? Então tem acontecido muitos casos assim, infelizmente. E quando acontece um crime na aldeia, quem toma conta? Como que... É a Polícia Federal. É a polícia, mas os indígenas tem um jeito deles de tratar? Eles têm um jeito deles de tratar. A área indígena, apesar de ser federal, mas o que ocorre, né? Existem as autoridades indígenas que têm autonomia para tomar certas decisões. Foi criado recentemente lá entre os Sateré, por volta dessa questão da pandemia, foi criada uma barreira que é chamada de barreira sanitária, né? Essa barreira fica um grupo de pessoas que eles têm como finalidade ali reprimir, né? A entrada de drogas, de álcool, né? Bebidas e tudo mais. Então, as embarcações que levam os indígenas para a cidade no final do mês, no começo do mês, ao voltarem da cidade, eles revistam o barco. Eles entram no barco, procuram se tem drogas, se tem bebida. Se eles acham, eles jogam fora. Queimam, jogam fora, entendeu? Uma forma de repressão, né? A essa questão da entrada de drogas lá. Então, por exemplo, quando acontece um crime, esse pessoal que fica na barreira, eles são chamados para pegar o cara. Eles já estão lá com cacetete, estão lá tudo, tipo assim, a arma que eles têm local, né? Inclusive receberam a autorização de algumas autoridades da cidade para fazer isso, né? Eles têm essa autorização, né? Para chegar lá e reprimir, pegar o cara, segura o camarada lá e se a comunidade decide levar ele para a polícia, para a delegacia, levam. Aí aconteceu um caso de violência, eles levam ele lá para... Eles mesmos aplicar alguma pena física, surrar? Não, eles não têm essa autoridade de fazer isso. Eles só seguram, eles só seguram, esperam a polícia chegar, ou então eles mesmos levam até a polícia de lá para frente decide o que vai fazer, vai aplicar a lei, né? Aconteceu recentemente agora, um sobrinho matou o tio, a facada, terçadada, né? Matou o tio, aí eles foram lá pegar o cara, prenderam o cara lá na base, de lá pegaram uma lancha e levaram para a cidade, a polícia já estava aguardando ele lá. Chegaram lá, entregaram na mão da polícia, tá preso, vai descer pro presídio, vai esperar o julgamento. Né? Então, assim... E quando o tráfico com essa droga chegando, as autoridades indígenas tentam impedir quem está traficando chegar, eles... eu imagino que é muito difícil, né, de controlar. Que ele está falando, né, dessa barreira, né? E também é complicado, porque assim, o viciado, ele sempre dá um jeito. É terrível. O viciado e dá um jeito de tudo. Né? Na verdade, no final eu ia perguntar se são os próprios indígenas que estão buscando fora e levando a droga lá para dentro, né? Ou se tem alguém de fora levando. Eles vão lá dentro, lá fora, eles trazem e às vezes acabam até mesmo eles mesmos traficando. Né? Às vezes eles mesmos, infelizmente, recebem proposta, né? E acabam fazendo esse trabalho. Inclusive, nós temos uns dois lá no SDC que estavam fazendo isso. Que faziam esse tipo de trabalho. Eles se converteram a Jesus e abandonaram isso aí. O pastor Leandro tem sido também uma ferramenta que tem te ajudado muito. Né? Porque ali em Manaus, né? A base mais perto, e ele está recebendo, né, esse grupo aí. É uma experiência nova para nós, como missão, e eu acho que é uma experiência nova para ele. Mas interessante que eu conversei com o Ailton Vaz, né, quando eu estava agora em Macapá, e ele disse que eles são muito obedientes, né? Tem boa leitura, aqueles que querem, né? São esforçados. Ele falou assim, pastor, é assim, uma ideia, porque às vezes a ideia que passa pra gente de indígenas, né? Que não são assim, né? Mas ele falou assim, aqueles que estão chegando lá, talvez até já passaram por um discipulado rápido para estar ali, né? Ele falou assim, são assim,
Lógico que no meio de 10, 12, 15, chega um ou outro que, assim, mas a maioria, assim, eles têm sido... Se adaptado ao seminário tem sido agradável, né? É lógico que é um processo mais lento, mas tem sido... A maior dificuldade deles realmente é com a língua portuguesa, né? Os que vão para lá já sabem ler em português, mas tem palavras no português que não tem ideia do que significa. Às vezes eles me mandavam mensagem, palavras simples, querendo saber o que era, o que significava, né? Então eles estavam tendo essa dificuldade. E eles querem a língua portuguesa, senão eu quero aprender, quero ler, eles querem aprender. Aí o pastor lá já colocou, acho que 1 ou 2 para orientar eles no português, mas assim, o desenvolvimento tem sido... São quantos? Acho que são 11 agora. 11 lá em Manaus. Em Manaus, Seminário de Manaus. E a tendência é aumentar, né? Porque tem uma turma que está se, digamos assim, terminando o ensino médio na área indígena, está querendo ir para o seminário. Vai ter vaga para ele. Quem que vai chegar aqui? Como é o nome? Pois é, vai vir para cá o Gabriel. Gabriel, né? Gabriel é da aldeia Vila da Paz. O nome da Quantos comunidade anos dele tem 17, vai fazer 18 agora no final do mês, né? Esse que dia 28 ele completa a maioridade. Nunca saiu de lá? Nunca fui nem em Manaus. Ixi. Ele disse que quer vir para cá porque ele quer voar de avião. Ele disse que ele quer olhar o mundo lá de cima. Vai ficar agarrado ali na... Ele falou, pastor, eu quero olhar lá de cima do céu para baixo. Arruma um lugar na janela para ele. Né? Pois é, isso que ele está querendo fazer. E como que foi esse contato? O senhor conheceu o SDC para começar a enviar os alunos para lá? Pastor, eu costumo dizer que vocês são respostas às nossas orações. Amém. Sinceramente, vocês são respostas às nossas orações. Porque quando nós começamos a trabalhar com a juventude... vice-versa, né? Quando nós começamos a trabalhar com a juventude Sateré, pesou sobre nós essa preocupação. Porque nós não podíamos estar o tempo todo trabalhando com eles. Não podíamos estar o tempo todo acompanhando eles, né? Nós começamos a criar o encontro de jovens na aldeia. Porque quando nós começamos a encontrar aquele encontro que eu falei para vocês, que era o encontro cristão Sateré Maué, os jovens não participavam. Os jovens não se aproximavam. Os jovens não entravam. Entende? Então havia uma barreira. A juventude não participava de nada da igreja. E nós percebemos isso. E começamos a imaginar o que não fazer. Oramos ao Senhor e Deus nos deu a estratégia. Vamos fazer um encontro para eles, específico para eles. Um encontro de jovem cristão Sateré Maué. E aí, juntamente com o Ruel e alguns outros, nós começamos a pensar nesse propósito. O primeiro encontro que nós fizemos, nós tivemos a participação de mais ou menos o quê? Eu acho que uns 12 jovens. O segundo encontro, nós conseguimos reunir uns 50 jovens. O terceiro encontro, nós conseguimos reunir uns quase 200. E foi ganhando proporção. Glória a Deus. E aí começamos a levar o pessoal da Jocum com a gente lá, os jovens de outros lugares, entende? Os jovens da nossa igreja na cidade. E começamos a fazer teatros, né? Um negócio diferente. E começou a chamar a atenção. Eles são apaixonados por teatro. Eles são empolgados por teatro. Eles gostam de ver teatro, né? E transmite uma mensagem, né? Chama a atenção. Eles gostam disso, os jovens lá. E aí nós começamos a criar esses eventos de Sateré e começou a dar certo. E já metemos o Elismar no meio. O Elismar fez umas doidices santa lá também. Entendeu? Que chamou a atenção deles também. Elismar é aquele que estava naquele programa, né? O Elismar é doidão. Ele é fora da caixa. Chamei ele mamar, né? Meio fora da caixa o Elismar. Então... Foi lá, fez Ele é de Belo Horizonte, né? É amigo do Jabão. Fez umas encenações. Como é o nome daquele evento que tem uma proporção, não sei se até internacional, que ele estava falando, e ele deu esse testemunho aí. Isso. Sobre os jovens. Isso mesmo, que foi até no período que esse pessoal vieram para lá com a gente. Então o que aconteceu, né? E aí alguns jovens foram se convertendo durante os nossos eventos, né? E aí nós ficamos assim, agora, o que a gente faz? Aceitaram Jesus e agora, né? Então nós não tínhamos alguém de referência para ficar lá acompanhando eles, para ficar fazendo um trabalho com eles, e isso nos preocupou muito, porque depois do evento eles iam ficar dispersos, né? E como é que vai ser essa continuidade, né? E aí eu comecei a orar para Deus nos dar essa direção, e minha oração era essa, era mandá-los para um seminário. Só que quando eu comecei a pesquisar os seminários, entrar em contato com os seminários, todos eles eram muito caros, fugia completamente da nossa realidade. E aí foi quando justamente o Elismar falou, pastor, eu conheço um cara aí que é meu amigo, me falou de um seminário que tem lá não sei para onde, tal, e ele me falou que tem um aqui em Manaus. Eu falei, sério mesmo? Tem em Manaus. Aí mandamos o primeiro, só um jovem, né? Só que depois que ele foi para o seminário, esse jovem, eu fiquei inquieto, fiquei preocupado. Espera aí, mas a gente não conhece, eu não conheço o seminário direito. Aí o pessoal nos reuniram, a nossa equipe dentro da aldeia se reuniu com a gente e me cobraram. Pastor, mas você sabe onde é que fica? Você sabe como é que é? Como é que funciona? O que tem lá? O que eles ensinam? Né? Já me deram uma pressão, né? A nossa equipe indígena me deu uma pressão. Eu disse, é verdade, eu não conheço, não. Porque antes de mandar tem que reunir, tem que conversar. Ninguém orou por ele, ninguém orou por ele.
e ninguém ficou sabendo, foi assim muito... Eles gostam disso, de reunir para decidir, né? E tal, entendeu? Eu peguei de realmente. Então eu me senti pressionado, né? É uma responsabilidade. Eu digo, não, então eu tenho que ir lá pessoalmente, eu vou dar um jeito de ir lá. E eu peguei, fui lá, fui especificamente, comprei passagem só para ir no seminário STC. Quanto tempo de barco? 22 horas de viagem. Eita. Só para chegar em Manaus. Fui lá diretamente no seminário. Mas eu fui com essa intenção mesmo. Não fui com a intenção de ver o que era o seminário STC, né? O que funcionava lá, como é que era, o que ensinava. Tem um aluno nosso aqui que ele veio, aí depois já de uns 2 anos que ele estava aqui, eu acho que uns 2 anos que ele estava aqui, o pai dele veio para conhecer. E ele falava do seminário e tudo, e o pai dele falou assim, é lá do norte também, de Macapá. Ele falou assim, vim ver de perto para contar de certo. Foi o que eu fiz. Aí eu fiquei mais ou menos uns 2 dias no seminário. Foi o tempo que eu tive para fazer uma boa amizade com o pastor Leandro, com o pastor Julimar, né, com o Ailton, né? E aí começamos a, digamos, criar essa amizade, né? E aí, tipo assim, eu vi que realmente era bom, né? Que era um local agradável, perfeito para o que nós precisávamos, né? E beleza, quando eu voltei, trouxe a notícia pro pessoal, né? O nosso equipe, o nosso grupo, conversei com eles. O custo pastor, muito alto, né? E aí conversei com eles, expliquei tudo como funcionava, eles gostaram muito da ideia. E aí nós começamos a procurar entre os nossos jovens, né, quem estava interessado para o seminário. Aí foi na oportunidade, nós tivemos 7 jovens inicialmente, né? Que queriam ir, né? E aí nós mandamos 7 só de uma vez logo. Eu que levei eles, né? Conduzi eles. Alguns nunca tive nem em Manaus. Já foi moças e rapazes. Moças e rapazes. Foram 3 moças na época. 3 moças e 4 rapazes. Isso, 4 rapazes. E levamos eles até Manaus, né? Conduzimos eles até lá ao seminário, né? E não vou dizer que foi fácil a adaptação, que no começo foi bem complicado. Imagina. Né? Mas a gente foi incentivando. O Ailton me ajudou demais. Eu ficava agoniado lá em casa, ficava preocupado, eu ligava pro Ailton. E Ailton, qualquer dúvida me fala, qualquer dificuldade me fala. Eles mandavam mensagem para mim, falavam, olha, a dificuldade é essa, me ajuda aí. E o Ailton, muita paciência, foi ajudando. E graças a Deus eles foram ficando. Alguns queriam desistir, né? Só que agora não, agora já pegaram o gosto, pegaram o ritmo. Não querem desistir mais. Estou até com medo de não quererem mais voltar. Às vezes esse é o problema. Mas de certo que alguns não vão voltar. Alguns voltam, outros não. É o que eu falei para eles desde o começo. Né? Eu disse para eles isso desde o começo. Né? Que há a possibilidade de voltar e a possibilidade de Deus mandar eles para outro lugar. Exatamente. Se eu queria ir para a Rússia, você está lá, né? Para nós não é um problema, entendeu? Para mim não é um problema isso. E agora, além, o senhor já falou um pouco, né, do projeto. Qual é o nome do projeto? Projeto Teneterrara Alfa. Alfa é uma abreviação de uma sigla, alcançando os que ainda faltam. Ok. E se alguém quiser conhecer, tem algum acesso, rede social? Sim, nós temos as nossas redes sociais, né, que ainda tá começando timidamente, né? Eu confesso que faz pouco tempo que eu comecei realmente a se mexer mais, né? Eu vivo mais tempo na aldeia, então essa parte é minha filha que fazia. Mas nós temos nossas redes sociais, né? Tenho minha rede social, eu posto muita coisa do trabalho lá, né? Que é Sou Missionário. E Teneterrara. Esse Sou Missionário é Instagram? Instagram. Sou Missionário e Teneterrara. E também tem o Facebook. Né? Estamos no Facebook, a gente posta bastante coisa do que acontece lá dentro da reserva indígena. Né? Trabalho missionário, os desafios. É muito interessante. Interessante. Muito bom, pastor, a gente conhecer, né? Não sei se alguém tiver mais dúvidas, quiser depois colocar nos comentários. Em outra visita a gente sempre vai ter mais conversas, né? E nos dar mais ideia para saber mais. Mas muito bom conhecer, né? O trabalho, saber que tem pessoas que se importam com um grupo específico, né? Porque quando a gente fala de indígenas no Brasil, as pessoas às vezes têm uma ideia errada, acham que é tudo igual, né? Justamente. E são etnias que têm suas particularidades. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, não querendo cortar o que você está falando. Não, pode ficar à vontade. Mas, infelizmente, tem muita gente que tem uma visão distorcida com relação ao trabalho evangélico no meio dos índios, né? Alguns afirmam que a gente está ali para tirar a cultura do indígena, né? Que o evangelho tira a cultura do indígena. Esse dia mesmo um cara entrou na minha rede social e falou meio mundo de besteira, sabe? Deixa os índios em paz, e não sei o quê, para de evangelizar os índios, né? E também tem um ditado que diz que quem fala o que quer ouve o que não quer, né? Ele disse, rapaz, você que tem que nos deixar em paz, a gente tem liberdade para ser o que a gente quiser.
O senhor tem que nos respeitar, a gente pode ser o que a gente quiser. E outra coisa, pastor, fala isso porque nunca foi lá ver a realidade, né? Justamente. Muito fácil você ouvir uma notícia ou estar dentro de um escritório e não ver a realidade, né? E assim, o indígena, ele tem direito, como qualquer outra pessoa tem direito. E o senhor falando é alguém que está lá dentro. Está falando da visão de quem está lá vivendo com os indígenas. Então, assim, o indígena, ele quer ser crente, ele quer aceitar Jesus, ele quer servir a Deus, né? Ele tem um cérebro, ele raciocina. Quer ser liberto. Ele tem pensamento, ele tem poder de decidir o que ele quer da vida dele. Ele quer acesso à educação, ele quer à cultura, quer dizer, aí, à saúde. Ó como é que é grande a hipocrisia. O indígena, ele pode se formar. O indígena, ele pode ter um celular. O indígena, ele pode ter acesso à internet. O indígena pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode ser crente. Tem lógica um negócio desse? Ele não pode se converter. Ele não pode aceitar Jesus. Por quê? Ele tem liberdade para ser o que ele quiser. Né? Todo o direito que o branco tem, o indígena também tem. A decisão quem vai tomar é ele, se ele quer ou não. Ninguém vai lá impor para que ele seja crente, para que ele seja cristão. O negócio é que o indígena quer se converter a Cristo. E existem vários pastores indígenas hoje em dia. Missionários indígenas hoje em dia. Então vai lá falar para ele deixar de ser crente, para você ver o que ele ia dizer. Né? Então eu falei para o cidadão, nos deixe em paz, Senhor. Né? A gente quer servir a Deus, a gente quer ser crente, a gente tem liberdade. Não precisa o Senhor para estar nos dizendo o que a gente tem que fazer, não. A gente quer servir a Jesus e pronto. É isso aí. Grande coisa. Às vezes a gente tem que lutar com o mundo aqui, né? Mas para levar para os indígenas, é a mesma luta, né? Eles também são secularizados, também têm acesso a várias práticas pecaminosas, como o senhor falou aí. Drogas, problemas da vida urbana estão chegando lá. Então tem que chegar a solução também, que é Cristo, né? Se nós levamos o problema que nós temos até o D, por que não podemos levar a solução que é Jesus Cristo? Justamente. Terrível. Pastor, primeiro quero agradecer, muito obrigado pela conversa, por tudo que esse tempo eu acredito que vai edificar e vai esclarecer muitas pessoas que vão nos assistir. Eu creio que sempre nosso propósito é levar esclarecimento para as pessoas sobre a realidade dos missionários. E, é claro, também não dá para passar tudo, né? Nesse pouco tempo aqui, por isso, se o senhor quiser depois... Tem que fazer uns 5 podcasts para contar tudo. Tudo, né? Mas nós vamos colocar, ou senão assiste a conferência missionária que o pastor está ministrando aqui na nossa escola, então você pode pegar... Naturalmente, a conferência ela já vai estar postada no nosso canal quando esse podcast sair, que ele vai sair um pouco para frente da conferência, mas quem quiser volta lá, que vai ter mais histórias, né? Mais esclarecimento, muito mais tempo. Então fica à vontade de ir lá assistir todas as ministrações do pastor Ricardo aqui. E espero que seja a primeira de muitas visitas que o senhor vai nos fazer. Né? Acredito que quando nós conhecemos, né, parceiros ministeriais, são ligações que nós fazemos não é só nesse mundo, é no mundo espiritual. Amém. Que é com propósito divino. Então, acredito que Deus vai cada vez estreitar mais essa ligação. Muito obrigado pela visita, obrigado por o senhor dispor esse tempo aqui conosco. Agora eu vou pedir para o senhor que o senhor olhe para aquela câmera ali e faça suas considerações finais, dê uma palavrinha para aquelas... Deixa só uma palavrinha para aquelas pessoas que estão nos assistindo, o que o senhor gostaria de falar diretamente para elas. Amém. Isaías, capítulo 6, versículo 8. O Senhor faz uma pergunta. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ao que o profeta respondeu, dizendo, eis-me aqui. Envia-me a mim. Antes de fazer uma consideração, eu quero fazer uma pergunta para você que está me olhando. Você pode contar com Deus? Você acredita que pode contar com Deus? Em qualquer momento, circunstância da sua vida que você precisar? Você acredita que o Senhor poderá estar ao seu dispor, de braços abertos para te atender, para te ajudar, no momento em que você precisar? E agora eu te pergunto, será que Deus pode contar com você? Será que Deus ele pode contar também com a tua disposição em servi-lo, em fazer a sua vontade? Fica essa pergunta. Eu quero aqui agradecer de coração essa oportunidade, né, aos pastores, né, aos Giovannis, né, da cruz e o de Jesus, né? Que coisa, hein? Aleluia. Que bênção. E, pastor, sinceramente, eu me sinto assim presenteado por Deus. Amém. Sem nenhuma demagogia. Eu sinto que Deus me presenteou só com o fato de conhecer vocês pessoalmente, né?
E conheço já um pouco da história do SDC, que para mim assim, é uma história surpreendente, gloriosa, maravilhosa, que tem a mão de Deus, né? Lembrar da pessoa, desse apóstolo, né, na fé, que foi o pastor Larry. E infelizmente não tive o prazer de vê-lo, de conhecê-lo, de ouvir ele falar, de olhar para ele, né? Eu sei que um dia na eternidade eu vou conhecê-lo também. E dizer que é um privilégio muito grande, né? Estar aqui no seminário SDC em Guarapari, onde praticamente tudo começou, né? Então, assim, é um presentão de Deus, pastor, é um privilégio enorme. Tá aqui, eu fico até sem palavras, sinceramente, não sei nem o que dizer, né? Que eu posso dizer que estou muito feliz, muito feliz, e desejo, né, que esse seminário ele possa alcançar seus propósitos, né? Vou estar orando para que o seminário SDC não esteja só em todos os estados do nosso país, do nosso Brasil, mas que também alcance muitos outros países. Amém. Amém. Seja estabelecido para a glória do nome de Jesus. E quero dizer para você, sirva Jesus, ame Jesus, pastor Giovanni de Jesus, pastor Giovanni Cruz. Vamos ganhar o mundo para Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pastor. Pastor Giovanni de Jesus. Para mim também é uma satisfação, um prazer, né? Alguém me perguntou, como que o senhor achou esse homem aí, né? Eu falei assim, eu acho que é o Espírito Santo, e pelas coisas que eu vi que ele estava fazendo, especialmente por essa disposição de enviar obreiros para a Seara. Então, Lucas 10:2, que nós temos orado todos os dias, Lucas 10:2, para o Senhor enviar obreiros para a Seara, que a Seara é grande e poucos são os trabalhadores. E ouvimos aqui um pouco da história do pastor Ricardo. Ele se colocou na brecha, como diz Ezequiel 22:30, né? Então ele, a esposa dele, e muitas vezes pessoas pensam que tem que ter uma organização, tem que ter recursos, tem que ter muitas pessoas, mas nós estamos vendo o trabalho que o pastor está fazendo, ele e a esposa dele, e rogando aí por obreiros para a Seara. Então, assim como ele falou em Isaías 6:8, pensa você, talvez você está na sua casa, talvez você está na sua igreja, pensando, eu vou viver isso até quando? E eu quero dizer para você, Deus tem algo para fazer em você e através de você que você nunca imaginou em viver. É uma coisa que você só vai saber se você mergulhar em missões. Eu quero tomar só um versículo aqui que o pastor, ele adaptou, né, podemos dizer assim, né? João 3,16, que Deus amou tanto missões, né, que fez o seu filho um missionário. Então, tenha isso, tenha esse desejo no seu coração. Muitas pessoas estão perecendo por não ouvir falar. A Bíblia diz que como ouvirão se não há quem pregue. Talvez é para você estar falando e você não está falando. Fala de Jesus, que o poder de convencimento não é nosso, é o Espírito Santo, mas a obrigação de falar é nossa. O apóstolo Paulo diz, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, eu não quero entrar aqui no mérito desse texto aí, mas eu acho que quem está ouvindo entende. O Espírito fala. Deus te abençoe, você que está ouvindo, ouça e compartilhe com quem você puder. Deus te abençoe. Amém. Isso é o fim de mais um podcast muito edificante, um tempo muito bom. Quero agradecer a você que está nos ouvindo até agora, que acompanhou tudo aqui, mas eu acredito que você foi tão edificado quanto nós. Então, leva isso para frente, compartilha com as pessoas, mostra o que está sendo feito. Tem missionários fazendo muita coisa por Deus, se dedicando, entregando a vida e fazendo tudo. E às vezes você vai ajudar esse missionário levando a mensagem dele um pouco mais adiante, um pouco mais para frente. Então, se eu fosse... se eu for deixar um apelo aqui agora é esse, leva essa mensagem, mostra o trabalho do pastor Ricardo mais adiante, né, que é o nosso propósito com esse podcast, é o nosso propósito quando nós trazemos os missionários aqui para essa conversa, é para trazer edificação para você, mas você pode levar isso adiante. Então, algumas dúvidas foram esclarecidas aqui, algo sobre o trabalho indígena, alguém que está lá dentro, alguém que está dentro da vivência, do dia a dia. Então, redes sociais do pastor, do pastor Ricardo, você pode entrar em contato com ele, né? Mas nos ajude com isso aí. Curta, comente e se inscreva. Né? Nós estamos terminando mais um podcast Envolva-se, né? Então nos
nos ajude a divulgar essa mensagem. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Shalom para todos. Shalom.